Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Valença e hoje vamos dar prosseguimento à nossa série de vídeos onde eu estou trazendo para vocês um pouco sobre conceitos e sobre métodos relacionados à área de vendas para te apoiar a maximizar o seu volume de vendas e trazer mais eficiência para a sua gestão comercial. Vamos comigo? Hoje eu vou começar o nosso tema fazendo algumas perguntas para você. Como é que você qualifica os seus leads? Como você toca suas reuniões de cadência com seus vendedores? Você tem condições hoje de saber a temperatura das suas oportunidades? E você, vendedor? Como você conduz as suas reuniões com seus clientes? Você tem na cabeça os pontos-chave que você tem que questioná-lo para você conseguir ter sucesso nas suas vendas? Vou apresentar para vocês um método muito simples, mas que é um excelente pontapé inicial para você começar a qualificar suas oportunidades e criar uma cadência com os seus vendedores. E para você, vendedor, conseguir padronizar na sua cabeça um modelo para conduzir as conversas com o seu cliente para se aproximar cada vez mais do sucesso nas suas oportunidades. Esse método se chama Bunch Sales. Ele cobre os principais aspectos da disciplina de vendas. E eu vou falar de um por um agora para vocês. Vamos lá. Bunch é uma sigla que resume 4 palavrinhas. A primeira palavra é budget. A segunda, authority. A terceira, need. E a quarta, timeline. Essas 4 palavras nos dão informação suficiente para que a gente tenha condição de medir a temperatura da oportunidade para que a gente se aproxime cada vez mais do êxito nas oportunidades. Budget. Aqui a gente precisa obter do nosso cliente, do nosso lead, do nosso prospect, se ele tem orçamento, se aquilo que a gente está discutindo com ele realmente é algo que está no plano orçamentário dele para aquele exercício. Porque senão no final do dia a gente está trabalhando e está tendo esforço em uma tomada de preço, que não tem problema nenhum. Desde que a gente saiba desse jogo e não crie essa expectativa para dentro da companhia. Coloque no pipeline uma oportunidade que na verdade é uma tomada de preço, ela não é uma oportunidade. Então é importantíssimo a gente saber se aquela oportunidade em questão ela tem um orçamento provisionado e direcionado para ela. E várias pessoas perguntam para mim, falam assim, Renato, mas é muito difícil obter isso, como é que eu faço para chegar e perguntar para o cliente se ele tem orçamento ou não? A resposta é bem simples. Pergunta. Simples e direto. Como é que está o budget, o seu orçamento para essa oportunidade? Você já tem alguma visibilidade? Essa questão já está direcionada? Você entende que essa oportunidade ela vai ser para esse quarter, para o próximo quarter? A gente tem que perguntar, tem que ser direto. Quem não pergunta nunca vai ter a resposta. Essa é a dica. O segundo ponto é authority. Você está falando com a pessoa certa? Você tem certeza que todo o seu investimento de reuniões, de demonstração, de speech, é realmente para a pessoa que vai tomar a decisão de compra? Num processo de compra, normalmente a gente tem 2 atores. Tem o sponsor, que é aquele cara que te patrocina, é aquele cara que fala bem, que te empurra dentro da empresa, mas você tem o power, que é aquele cara que toma a decisão, aquele cara que vai assinar. O cara, um comitê. É importantíssimo você saber se você está falando com a pessoa que toma decisão durante o processo. Se você não está falando com a pessoa que toma decisão, se você está falando com o influenciador, não tem problema nenhum. Você tem que perguntar para ele, existe mais alguém que é importante com que nós falemos sobre essa oportunidade, que a gente mostre, que a gente demonstre o nosso produto para que ganhe força essa oportunidade aqui dentro? Quanto mais pessoas você envolver dentro do seu processo de compras, mais forte vai ficar a sua oferta e o seu convencimento perante o seu cliente. Então nunca se esqueça, falar com a pessoa que vai tomar a decisão é um ponto importantíssimo dentro do processo. Need, necessidade. Você já conseguiu mapear o que realmente o seu cliente precisa? A sua solução, ela tem condição de atender às necessidades do seu cliente ou os desafios do seu cliente? Você já conseguiu convencer o seu cliente que o valor que você adiciona ao negócio dele compensa o dinheiro que ele vai gastar?
Isso é importantíssimo você medir, porque não adianta você estar falando com a pessoa certa, ele ter dinheiro, se o seu produto não atende à necessidade dele. Então lembre-se, no processo de vendas, garanta que os valores que a sua solução agrega ao negócio do cliente é o que ele está esperando receber. E por fim nós temos o timeline. O timeline para a gente da área de vendas é o mais importante, porque no final do dia, para dentro da nossa companhia, é o que a gente se compromete, né? Que é quando que a gente vai assinar, quando que a gente vai trazer esse signing para dentro da nossa empresa, né? E como obter essa data do cliente? Perguntando, descobrindo qual ação esse ponto está atrelado dentro do nosso cliente. Com certeza, o cliente tem uma missão também. Você precisa descobrir qual é a missão dele. Se isso não acontecer, qual vai ser o impacto no negócio dele? Tem que ter uma data. Se esse projeto não acontecer, quais serão os impactos? Em qual data ele precisa resolver isso? Se ele não tiver pressa para resolver o problema, provavelmente você não tem um projeto. Provavelmente você não tem uma oportunidade. Então você precisa mapear qual ação está ligada. Se for uma demanda legal, está ligada a uma lei que tem uma data. Então essa é a data. Esse é o time frame da oportunidade. Se está ligada ao plano de bônus do cliente, está ligada à data em que ele tem que entregar essas demandas para que ele ainda caia dentro do resultado do ano para bônus. Então você precisa descobrir qual a ação que está ligada a esta oportunidade para que você consiga efetivamente mensurar o timeline da sua oportunidade. Senão você fica tendo aquela sua oportunidade que fica mudando de mês em mês no seu pipeline. Porque no final do dia você não conseguiu obter qual é o real impacto dessa solução perante o cliente. Por isso que ela fica mudando de mês em mês, porque ele não precisa. Né? Você não conseguiu obter realmente qual é aquela data em que, se ele não tiver aquilo em produção, ele vai ter um real problema. É isso que você precisa descobrir para que você tenha um tempo para você conseguir se comprometer. No final do dia, com essas 4 informações, a gente tem condição de alimentar o nosso CRM, o nosso Excel, independente de qual a ferramenta que a gente controle as nossas oportunidades, mas tabular essas informações e ter condição de saber se realmente aquela oportunidade ela tem um nível de informação necessário para que ela seja uma oportunidade válida. Né? Então faz todo sentido. Então o vendedor traz para você, gestor, a oportunidade, e as perguntas que você tem que fazer é: o cliente tem orçamento? Você está falando com a pessoa certa? Você sabe o que o cliente precisa? Quando que ele vai fechar? Se essas respostas não vierem, não existe oportunidade. Existe sujeira de pipeline. Essa é a grande verdade. Então, vamos para a próxima. E para você, vendedor, você vai conseguir acelerar mais a sua assertividade, você vai conseguir chegar mais próximo de atingir as suas metas. Então, quando você for no cliente, vá para cima dessas questões. Descubra qual o orçamento que ele tem. Descubra se você está falando com a pessoa certa. Descubra se realmente você conseguiu capturar a real necessidade do seu cliente. E descubra quando que ele precisa colocar esse negócio em produção. Quando que ele precisa entregar esse projeto. Porque essa vai ser a sua data de venda. É isso, pessoal. Esse é o Bound Sales. Como eu falei, um método bem simples, mas que cobre as principais características do modelo de vendas. Espero que vocês tenham gostado, que vocês coloquem em prática e tenham muito sucesso no mundo de vendas. Um grande beijo, até mais.